avançando para a quarta-feira, que tem como título A Grande Tribulação, nós vamos então avançar aqui nos versos de Marcos e o autor vai destacar, eu vou pedir para a produção novamente colocar os caracteres do verso 19, que é o verso destacado nesta lição, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Observe que agora Jesus coloca este tempo no tempo verbal, no tempo futuro. No tempo futuro haverá, coisa que estava para acontecer. E da mesma forma como Marcos 13:14, que nós vimos aqui na lição da terça-feira, nos remete a Daniel capítulo 9, esta descrição que vai dos versos 19 ao 23 aqui do capítulo 13 de Marcos, o autor propõe que eles estejam relacionados aos capítulos 7 e 8 de Daniel, onde nos é apresentado um período profético especialmente, um período profético de grande tribulação. Então, veja como Jesus foi orientando os seus discípulos, os desafios que eles encontrariam na prática do seu ministério assim que Jesus fosse assunto aos céus, depois as tribulações sobre Jerusalém, sobre o povo de Israel, e depois sobre a igreja. E a igreja foi perseguida pelos judeus, ela foi perseguida pelos gentios, ela foi perseguida pelo Império Romano e finalmente ela foi perseguida por Roma papal. E esta parte, esse período de tempo explicitado aqui na perseguição de Roma papal, ele é mencionado ali em Daniel e depois repetido em Apocalipse várias vezes. É o período dos 1260 dias, também conhecido como a profecia da supremacia papal. Ele vai do ano 538 ao ano 1798, e onde houve intensa perseguição. E é muito interessante, eu apreciei muito isso aqui, irmãos, uma explicação bem coerente do autor, porque logo em seguida, o verso 20 nos diz: não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Esta abreviação a que Jesus se refere, registrada aqui no versículo 20, sem dúvida nenhuma, ela se refere à diminuição da atrocidade perseguidora de Roma papal após a Reforma Protestante. Ainda houve vários movimentos perseguidores, mas com uma diminuição até o momento final, em 1798, quando, por ordem de Napoleão Bonaparte, o general Berthier aprisiona o Papa Pio VI, que já havia se retirado de Roma, e ele então morre nessa condição, numa condição de prisioneiro. E aí foi posto o momento final, foi estabelecido o marco final deste período, mas a perseguição havia sim diminuído. E é interessante, irmãos, que o autor também aplica isso para nos dizer que da mesma forma como Deus ofereceu por misericórdia uma diminuição dessa fúria perseguidora, Ele também nos oferece esperança para enfrentarmos os eventos finais. O texto ele vai terminar fazendo já uma ponte de ligação com a lição que vamos estudar já na quinta-feira, referindo-se à volta de Jesus. Então, o autor aproveita isso para nos apresentar uma palavra de motivação, olhando e compreendendo a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o zelo de Deus por seu povo. E muitos, mesmo que Deus não tenha impedido que muitos dos cristãos baixassem a sepultura e fossem vítimas das atrocidades, mas as suas promessas permanecem e estes que morreram em Cristo estão guardados para a ressurreição final. E a lição, então, mais uma vez nos alerta aqui, terminando no verso 22, por surgirão falsos cristos, falsos profetas, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Irmãos, a forma como o mal se agigantará no final dos tempos, as estratégias e estratagemas que Satanás criará
para enganar. E quando aqui Marcos coloca, se possível, os próprios escolhidos, mesmo aqueles que estão fundamentados na palavra, estão firmemente consagrados, são estudos, até estes, irmãos, sofrerão tentações e vão balançar na sua fé, possivelmente. E que dizer então daqueles que têm a sua fé como uma casquinha de ovo não fundamentada na palavra de Deus? Não suportarão. Os enganos serão terríveis. E aqui, mais uma vez, então, Jesus nos orienta a estarmos alertas e, claro, destaca a importância e o valor da palavra de Deus para nos preparar contra as falsidades que surgirão. Aqui, então, fazemos um ponto final na lição da quarta-feira.